Que nossas primeiras palavras sejam de agradecimento pela oportunidade de estar aqui mais um sábado, mais uma vez, nesse estudo que é tão importante na nossa casa, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Embora hoje nós estejamos encarregados de desenvolver um pouquinho mais em cima da página que a nossa irmã Dirce leu para todos vocês, Jesus, o Mestre da Paciência, do livro Inspirações do Amor Único de Deus, de autoria de um dos dirigentes da nossa casa, que é o espírito de Antônio de Aquino. Antônio de Aquino, na realidade, ele é o responsável, inclusive, pelos trabalhos da cura, né? E aqueles que com ele convivem há mais tempo sabem que se trata de um espírito de uma doçura muito grande. Enquanto o presidente da nossa casa, o nosso querido irmão Baltazar, é um espírito mais disciplinador, mais rigoroso, embora também com muito amor no coração, Antônio de Aquino encarna para nós aquela bondade extrema, aquela paciência para com os nossos erros. E não é à toa que ele traz uma página que tem tudo a ver, até inclusive com o modo dele ser, né? Falando de Jesus, o Mestre da Paciência. E por que ele coloca inicialmente assim o nome de Jesus? Porque todos os bons espíritos, isso é uma característica de todos eles, principalmente os espíritos de ordem mais superior, eles sempre trazem nas suas mensagens o nome do Cristo. Porque Jesus é o modelo de todos nós. Então, se Antônio de Aquino é a doçura e a paciência, que para nós representa já um espírito que está muito além de onde nós mesmos estamos ainda, para ele, Jesus é o modelo. E aí ele nos traz a ideia de Jesus, consoante o Livro dos Espíritos, o Evangelho e todas as obras da codificação, como sendo o modelo de tudo, absolutamente tudo. E mais especificamente no tema de hoje, o modelo da paciência. Então, como que nós começamos o estudo, né? Ele nos traz uma passagem do Evangelho. Do Evangelho no seu capítulo 9, né? Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E o capítulo 9 começa justamente dessa forma. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E por aí vai. E, na realidade, o que Antônio de Aquino, ele chama a atenção logo após essa passagem. Ele fala assim: como que nós podemos associar uma mensagem tão pura e tão bela e consoladora como essa de Jesus com um conceito tão retrógrado quanto o das penalidades eternas? Aí eu até achei estranho quando eu li, porque eu falei assim, mas ele ia falar da paciência, e aí ele traz aqui a ideia dessas penalidades eternas. Por que ele traz essa ideia logo no início? Ele traz essa ideia porque ela tem absolutamente tudo a ver com o conceito sobre o qual ele discorre. Eu vou explicar. Quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos num processo de evolução e, obviamente, nós cometemos erros, vários erros. E aí a gente aprendeu durante muitos de nós, durante a nossa infância, adolescência, nas diversas casas e religiões às quais nós pertencemos, que se nós pecássemos, nós seríamos condenados ao fogo eterno, não é?
ao inferno, aquela ideia do demônio, essas coisas todas que hoje, com a doutrina espírita, nós sabemos que não existem, que na realidade são alegorias, são figuras criadas para impressionar aquele povo mais simples e impedir que ele faça, vamos dizer assim, que ele faça besteiras, que ele peque, que ele cometa erros. Mas é uma ideia que hoje em dia ela já não tem mais entrada, ela já vai de encontro à lógica. E por isso ele aborda isso, e ele diz assim, puxa vida, como que a gente pode imaginar que existiria um Deus que nos puniria pelos nossos erros por toda a eternidade? Se nós formos pensar, realmente, isso não se adequa bem, não bate bem com a ideia de Deus. Porque Deus é todo perdão, Deus é todo generosidade, Deus é todo amor. Se Ele é todo amor, por que Ele só vai gostar daqueles filhos que são bons? Ele vai gostar de todos os filhos. Mas aqueles que estão errados, então, serão perdoados? Sim. Ser perdoado é uma coisa. Se quitar com a justiça é outra totalmente diferente. Então, ele tem paciência, ele tem compreensão. Mas enquanto você não se quitar com os erros que cometeu, você não progride. E a partir de que momento que começa a acontecer essa quitação? A partir do momento em que nós nos arrependemos. E é interessante porque nós tendemos a olhar isso de uma forma muito semelhante a juízes. Ela, ele, fulano, ciclano, errou, tem que pagar. Para começo de conversa, quem somos nós para julgar quem quer que seja? Não é verdade? Então, se a gente quiser julgar alguém, vamos nos convidar a olhar no espelho. Aí, quando a gente vê aquela imagem no espelho, vamos tentar julgar aquela imagem. Porque ela é a única que nós temos o direito de julgar. A nós mesmos. Os outros não. A gente não tem esse direito. Então, na realidade, o que vai acontecendo? Ele vai mostrando Deus, nosso Pai, através dos bons espíritos e das situações que a gente vai passando durante as nossas vidas, ele vai mostrando pouco a pouco os nossos erros. E à medida que ele vai mostrando os nossos erros, ele vai mostrando a causa das penalidades que nós estamos sofrendo. Então, é aquela pessoa que nasceu, vamos dizer assim, com uma certa facilidade financeira. Nunca teve muita dificuldade, pai e mãe deram tudo. E aí, aquela pessoa começa a abusar daquilo que ela ganha, ou do seu dinheiro, ou do dinheiro dos pais. Obviamente, ninguém está aqui para julgar ninguém, mas ninguém também ficará surpreso se um dia ela se vir em dificuldades financeiras. São aqueles indivíduos que vivem, por exemplo, na marginalidade, comerciam drogas, compram drogas, se envolvem em assaltos, em situações de violência. Quantos deles aqui nós conhecemos que passam dos 30 anos? Pouquíssimos. Eles, em geral, morrem entre 18 e 30 anos. Isso está provado estatisticamente, não sou eu que estou falando. Tá? E por quê? Porque é a lei de causa e efeito, não é? Eles provocam esse tipo de desgraça, esse tipo de problema, e aquilo retorna para eles com toda a força. Aí eu pergunto para vocês, é o Deus vingativo e poderoso que aperta o gatilho ou que faz com que a pessoa venha a ter um problema maior de saúde? Não. É a própria consequência dos atos dela. E é isso que é interessante. Eu gosto de comparar isso ao câncer, ou mesmo ao infarto. A gente sempre acaba trazendo mais para a área, né, que a gente atua. Eu, como sou médico, então eu trago mais para a minha área. A pessoa chega, fumou a vida inteira. Aí
depois de uns 30 anos, ela chega no consultório dizendo que está com falta de ar. Puxa, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você? Porque provavelmente você está com falta de ar, porque fumou durante 30 anos. Ah, mas eu já parei há 10. Sim, mas há 10 anos você era 10 anos mais novo. A lesão que você causou no seu pulmão, ela aconteceu durante os 30 anos que você fumou. E um dia ela vai te cobrar. Sem dúvida. É lógico que muitas vezes, da mesma forma que na vida, não cobra no pulmão. Cobra no coração, cobra no cérebro, cobra nas doenças vasculares. Da mesma forma que a vida, por vezes, cobra através de um câncer, cobra através de uma decepção amorosa, de uma falência, de uma tristeza, de uma perda, etc. As situações são diversas e as formas com que Deus nos alerta são também diversas. Mas é importante, e os espíritos chamam muito a atenção disso, não existe aquele conceito de punição. A punição, eu hoje compreendo, assim, com muita clareza, é algo que nós mesmos atraímos para nós. Então, todas as vezes que eu perco a paciência e que eu me vejo mais irritado, aí eu paro e fico pensando assim depois, meu Deus, que ridículo, né? Como dizem os espíritos, a cólera nos torna ridículos, porque você não se reconhece depois que passa aquela situação, você mesmo. Aí você olha para você naquela situação e fala assim, meu Deus, mas eu fiz isso? Entendeu? Quantas e quantas vezes você não passa num buraco sem querer com um carro e solta um palavrão daqueles, né? Você está xingando quem? O buraco, o carro ou a tua própria imprudência? Ou falta de atenção? Aí depois que eu xingo, eu falei assim, acabei de xingar a mamãe. Penso assim, meu Deus. E é uma atitude boba. Uma atitude boba, eu estou falando uma bobeirinha. Eu não ofendi ninguém com isso, a mim mesmo. Mas ainda é um resquício dos nossos hábitos passados, aonde tudo era ferro e fogo. Você me ofendeu? Então nós vamos resolver lá fora. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Não é desse jeito que você resolve os problemas. Como é que você resolve o problema? Você me ofendeu? Puxa, o que eu fiz de errado para você? Será que o culpado não fui eu? Será que não fui eu que causei essa atitude no companheiro ou na companheira? Se eu causei, será que não cabe um pedido de desculpas? Se não fui eu que causei e não couber pedidos de desculpa, será que não cabe aí o sentimento de compreensão, de perdão, de dizer assim, não, provavelmente ele estava num mau momento. Outro dia eu tive um exemplo muito interessante disso, por parte de um amigo que tinha tido falado alguma coisa com alguém, a pessoa reagiu assim muito agressivamente, né? E eu achei super interessante porque ele chegou para mim e falou assim, não, eu não estou levando em conta isso, eu acho que ela estava num mau momento. Olha só, isso reflete grandeza de espírito, né? Você já aprendeu a encarar a atitude da pessoa dentro de um determinado valor, e é tão difícil isso, né? Você chega numa instituição, seja ela privada ou pública, você quer ser atendido e a pessoa te trata mal, o que vai acontecer? Você vai reagir negativamente. Hoje eu tive um exemplo assim muito interessante na farmácia. Minha filha estava internada, fez um pequeno procedimento cirúrgico, mas já teve alta, está muito bem e tal. Aí o médico tinha passado uns remédios, só que na hora que ele carimbou a receita, ele carimbou sem o CRM. Ele teve um outro carimbo, não era o carimbo do CRM. Aí eu cheguei na farmácia para comprar, aí a moça da farmácia olhou e disse assim, mas doutor, ela até me conhecia, cadê o CRM? E eu estava sem o meu carimbo também,
não podia nem fazer uma receita. Eu falei, Jesus. Aí liguei para ele, né? Pedi desculpas para ela, tal, falei, aí ele me passou, pediu desculpas, tal, mas não tinha como. Aí chegou o farmacêutico, né? Aí olhou assim para minha cara, então eu falei, poxa, 1000 desculpas, tal, realmente, eu vou em casa, eu pego. Aí ele falou assim, pega aí o CRM dele. Aí eu peguei, aí ele foi, anotou, aí ele falou, não, eu vou liberar. Aí ele foi, liberou, anotou tudo direitinho, fez todo o cadastro, saiu. Aí a moça, que era funcionária da farmácia, ela olhou para mim, eu falei, puxa, muito obrigado mesmo, sabe? Olha, se você quiser eu venho aqui depois. Ela falou, não, o farmacêutico liberou. Aí ela parou o que ela estava atendendo. Ela olhou assim para mim e falou assim, mas olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Isso foi feito, ele fez isso, e eu chamei ele, por causa da forma que o senhor nos tratou, desde o início. Com muita humildade, com muita educação. O senhor não tem ideia do que as pessoas falam aqui na farmácia, na hora que a gente não pode fazer aquilo que elas querem que faça. Era uma funcionária, ela falou isso para mim, foi uma lição tão grande. Eu falei assim, puxa, obrigado. Assim, a gente é gentil, porque a gente é gentil. Minha avó me ensinou que você não deve tratar as pessoas mal. Mas, muitas vezes, a gente, no momento em que se vê contrariado, toma uma postura agressiva. Não, minha filha, eu sou médico, que isso? Eu venho aqui e dou o carimbo. Acabou, eu já não teria conseguido nada. Ela ia falar, então tá bom, o senhor traz a receita, quando o senhor trouxer eu lhe dou. Enquanto isso, não dá para eu vender. E eu ia ter que ficar quieto e engolir. Então, diante de uma postura mais simples, que eu nem pensei para fazer, eu estava errado. Para mim, se você está errado, acabou. Eles tomaram uma atitude diversa. Então, vocês estão entendendo como é que funciona a lei de ação e reação? Está vendo como é que, assim, gentileza gera gentileza. Dona gentileza. Gentileza gera gentileza. Né? Enquanto grosseria gera grosseria, atitudes mais contundentes. E essa é a causa, talvez, da maior parte das brigas de trânsito, das mortes que acontecem no trânsito, por causa da falta de paciência, que tem tudo a ver com aquilo que Antônio de Aquino nos traz hoje. Então, nesse aspecto das penas eternas, existem umas questões no Livro dos Espíritos, já no último capítulo, né, do Livro dos Espíritos, que são as questões de 1006 a 1009, que falam, assim, trazem respostas de um dos principais espíritos que atuou na codificação, que é São Luís, né? São Luís. E São Luís, ele fala assim de uma forma bem clara sobre essa doutrina. Quando Kardec pergunta, na pergunta 1006, a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Ele responde, sem dúvida, se ele fosse eternamente mau. Mas isso é uma coisa que não ocorre. Por quê? Porque o espírito, em algum momento, ele sente a irresistível necessidade, ele fala mais adiante, de sair do seu estado de inferioridade. Isso é natural, porque como nós fomos criados por Deus, nós fomos criados simples e ignorantes, sim, mas à sua imagem e semelhança. Então, a gente, quer queira, quer não, a gente vai se encaminhar para ele. Muitas vezes nós podemos dizer assim, meu Deus, mas como que pode? Não pode, não é possível que um desses indivíduos na história, responsáveis por tantos massacres, por tanta crueldade, como que ele vai se tornar um espírito evoluído? Ele se torna. Ele se torna. Na realidade, quando Jesus veio entre os seus apóstolos, ele contava com Judas, né? Que ele sabia o que ia fazer. Ele tinha toda a consciência. Imagina, um espírito como Cristo,
Ele olhava e ele já conhecia, ele lia você. Não importa que ele tivesse num corpo de carne. Ele estava muito acima do que a gente jamais poderia imaginar. Mas ainda assim, ele deixou que Judas ali estivesse para cumprir a sua missão. Lógico que, dando a oportunidade de Judas fazer a sua própria escolha. E Judas é hoje injustamente condenado por todos nós, ou por uma boa parte de nós, ao longo dos séculos. Mas poucos sabem que Judas já reencarnou e se tornou um dos maiores propagadores e seguidores do Cristo. Sim, meus irmãos, Judas reencarna como Joana d'Arc e foi um dos pilares, né, da libertação, o pilar da libertação da França e da difusão até da própria doutrina cristã na Europa daquela época. Mais tarde, Joana e Jerônimo de Praga ficam lado a lado com quem? De quem são eles guias? Nada mais, nada menos do que Leon Denis, nosso patrono, a quem eles aguardam no seu desencarne. Então, vocês veem, né, eu falo essas coisas, eu fico me arrepiando todo, né, o tempo todo, e é impressionante porque todos esses espíritos já tiveram outras vivências, e esse é um exemplo conhecido. Mas existem vários outros exemplos desconhecidos. Quem sabe o tanto de bem que esses espíritos que um dia estiveram no mal puderam vir a fazer. Então, São Luís, depois na pergunta 1007, Kardec pergunta assim, na pergunta 1009, ele pergunta assim, de acordo com isso, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? E ele fala que realmente não, que isso é algo que contraria o bom senso e a razão, que seria a negação da bondade de Deus. Então, na realidade, todos nós, e essa é a mensagem, ele termina essa mensagem dele assim, a cada um segundo as suas obras. Então, a síntese da resposta de São Luís, que depois, pela mesma questão, vem a resposta de Lamennais, vem a resposta de Platão, e termina com a resposta de Paulo Apóstolo. Para uma mesma pergunta, vocês verem a importância dessa pergunta que os espíritos deram. Tantos espíritos luminares vieram trazer a resposta. Então, em síntese, ele diz o seguinte, não, ninguém jamais será condenado ao sofrimento eterno. Você vai sofrer enquanto você insistir no mal. A partir do momento em que você sair dessa vibração de se comprazer com o mal e entrar naquela vibração de perdão, de amor, de tolerância, de paciência, você vai progredir, você vai subir em direção a Deus, você vai melhorar o seu estado de espírito. Paulo, ele nos diz o seguinte, que para gravitar na direção da unidade divina, são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas lhes opõem e são contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, vocês veem que, mais uma vez, o grande apóstolo, né, talvez o mais culto dos apóstolos de Jesus, aquele que defendeu com mais ardor o cristianismo, talvez até por tê-lo negado no início, né? Ele nos deixa, assim, muito tranquilos em relação a isso. Que se nós tivermos a coragem e a fé de seguir o caminho da justiça, seguir o caminho
que nos foi ensinado, do perdão, da caridade de Jesus, por Jesus, nós vamos sair bem dessa vida. Não importa quais sofrimentos nós tenhamos que passar. Agora, essa convicção é muito fácil, como diz um amigo meu, né? Da boca para fora, ou então escrever, botar no papel, tudo pode, quero ver na prática. É exatamente esse o problema. A grande dificuldade está na prática. E aonde que tem que começar essa prática para nós? Essa prática tem que começar nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, na atitude da farmácia, na atitude com o porteiro do prédio, na atitude com a moça que varre a rua, que faz com os rapazes que executam a coleta do lixo. É aí que essas atitudes têm que começar, com aqueles que precisam mais do nosso respeito, da nossa ajuda, da nossa consideração. E eu não falo apenas dos mais humildes, às vezes quem está precisando é até uma pessoa que está muito bem de vida, mas está sofrendo. E o dinheiro não consegue comprar essa paz de espírito. Quantos eu recebo assim lá no consultório? São vários. São pessoas que têm condição de pagar, eles vão lá, estão pagando a consulta. Mas eles estão lá, às vezes, por muito mais do que aquilo. Uma vez eu estava em Macaé, na UFRJ, né, onde eu dou aula, e no ambulatório de cardiologia chegou uma mulher que ela tremia o tempo todo quando ela andava, mas ela andava, ela quicava. E aí os alunos ficaram apavorados com aquilo, porque realmente a marcha dela era muito estranha. Mas quando eu olhei aquilo, eu falei assim, não tem doença orgânica aí, porque ela não era uma marcha típica de nenhuma doença. Ela simplesmente quicava ao andar, ela andava tremendo toda. E ela não tinha tido um AVC, ela não tinha tido nada. Ela tinha uma coisa de orgânico, ela tinha uma hipertensão maligna, 24/13, basal dela. Isso ela fala sem sentir nada, é o dia a dia dela. Tomando 6 remédios antihipertensivos. Aí nós medicamos e tentamos abaixar um pouquinho a pressão, eu examinei, encaminhei para o neurologista, mas eu falei, não vai dar nada, e não deu outra. O neuro pediu tudo, não deu nada, todos os exames normais. Aí ela voltou na semana seguinte andando normal. Aí os alunos olharam para a minha cara, que negócio é esse, né? Na realidade, aquela marcha era uma marcha de conversão histérica. E ela voltou a piorar um pouquinho, depois melhorou, tal, umas 4 semanas depois, eu a atendi sozinho. E nesse dia estava enrolado lá, Ela chegou, sentou, eu falei, Jesus, me ferrei. Eu até relaxei, né? Peguei todas as outras fichas, botei de lado, falei assim, hoje, ainda pensei. E realmente aí ela falou durante quase 40 minutos, 30 minutos mais ou menos. E aí ela começou a contar o drama que ela vivia em casa, aonde a filha tinha se juntado com um camarada que era um marginal, um traficante de drogas. E ela tinha uma neta especial, filha deles, e essa neta era a grande paixão da vida dela. E esse cara violento já tinha sentado a mão na filha e chegou a ameaçar, a partir para cima da neta. E aí ela defendeu, ela fez, assim, brigou várias vezes e não estava conseguindo botar ele para fora de casa. E com isso, ela pegando cada vez mais doença para dentro dela. Aí eu conversei bastante com ela. A gente não pode, enquanto médico ou enquanto espírita, estimular a violência, né? Jamais, nunca, né? Porque a vontade do ser humano que habita em cada um de nós é dizer assim, manda a polícia lá pegar esse cara, some com ele. Mas você não pode falar esse tipo de coisa. E aí os conselhos que eu procurei dar, tenha calma, tenha tranquilidade,
se apegue, você vê, se você tem a sua neta, que é uma pessoa especial, apegue-se a Deus, peça ajuda. Aí ela já tinha um passado de doutrinas espiritualistas, ela acreditava na doutrina espírita e eu entrei por essa brecha. Aí na hora que eu entrei, eu mergulhei fundo. Eu falei, tá aí, o que acontece com você, eu perguntei, você já ouviu falar de reencarnação? Você sabe o porquê que a gente passa por essa ajuda? Por que esse espírito que é hoje, sua filha, está aí contigo? Você sabe, quem sabe o que você já fez com ela outras vezes, e hoje você está tendo a oportunidade de reparar? Ela foi ficando mais calma, foi a melhor pressão que ela teve, 18/10. Deu uma baixada, deu uma segurada. Aí, o tempo passou e na semana passada eu recebi ela de novo. E ela ainda estava com a pressão bem alta, eu inclusive chamei outro professor lá para me ajudar, para ver o que a gente podia fazer, mas ela estava melhor. Você via no rosto que ela estava melhor. Aí eu falei, mas e aí, o que aconteceu? Ela falou assim, eu consegui tirar ele de casa. Ele saiu porque eu me impus, mas eu me impus numa boa, eu falei, não quero mais. Aí a minha filha ainda tentou falar, e eu falei assim, não tem problema, você vai embora também, mas ela fica, a menina fica. E aí a filha, para surpresa dela, tomou o partido dela. Falou, não, eu vou ficar e ele vai embora. Aí o cara quis ainda partir para cima dela, ela se impôs e ele saiu. Ele foi embora e aí ela conseguiu melhorar um pouquinho. Eu estou contando esse drama para vocês verem como que tem impacto na vida da gente aquilo que está por trás e que muitas vezes a gente não enxerga. A hipertensão arterial no adulto, principalmente na pessoa mais velha, ela está profundamente ligada ao estresse. Lógico que está. Muito ligada. Se a pessoa for mais tranquila, se ela estiver menos tensa, se ela estiver menos insatisfeita com a vida, ela não vai ficar com a pressão tão difícil de controlar. Assim como outras coisas, né? Eu conheço um médico em São Paulo que cultivou muito tempo a raiva, o rancor, as palavras ásperas, um médico famoso da USP. Há menos de um ano atrás ele teve um AVC devastador. E o pior, Deus foi misericordioso e poupou ele. Só que poupou com lesões que ele nunca mais vai recuperar. Então um homem que era orgulhoso, que tinha palavras duras, grosseiro com os semelhantes, hoje anda assim. Assim mesmo. O que para ele é algo muito duro. Porque eu, por exemplo, fui aluno dele. E eu presenciei várias vezes ele fazer coisas que eu não acreditava. Eu falava assim, meu Deus. E o que ele conseguiu para ele? Um AVC. Um AVC ruim. Talvez tivesse sido melhor ele ir embora. Mas ele ficou aqui. Porque aqui se faz e aqui se paga. E essa é uma lei natural. Não é a vingança de Deus. É uma lei natural. Foi você mesmo que conquistou isso para você. Por isso é que eu digo que, diante desses pequenos casos no dia a dia, se você não acredita em nada, se você acha que tudo isso que a gente está falando é uma coisa que é fruto da imaginação, acredite pelo menos nesses exemplos, onde você vê as pessoas, de acordo com as suas atitudes, guiarem a sua vida e a sua saúde para o bem ou para o mal. Conheci vários outros exemplos de bem também, de pessoas que, cultivando uma atitude positiva, se ultrapassaram doenças gravíssimas. Eu lembro de uma moça que foi operar o coração, ela abriu, serraram o externo dela. Ela chegou para a cirurgia maquiada, bem vestida, cheirosa e felicíssima. Ninguém entendeu aquilo. Eu disse, meu Deus, mas a senhora veio operar o coração. Não, mas vai dar tudo certo, eu estou confiante. Ela teve alta em 4 dias. 4 dias. No mesmo dia internou um cara
que a primeira coisa que ele falou é que ele não sabia, que ele não merecia estar ali. Que era ele ficou 15 dias, quase morreu. Quase morreu. Porque a atitude, uma de confiança, de entrega, de amor, de consciência de que não era uma questão de merecer ou não. Se aquilo estava acontecendo com ela, é porque tinha que acontecer e que ela ia ultrapassar aquilo. A atitude 1. A outra, eu não mereço, ó Deus, ó dor, ó vida cruel, igual aquele rabugento do desenho da Hanna-Barbera, né? Sempre reclamando da vida, né? É a vida que é ruim ou é você que tem uma atitude ruim diante da vida? Então, meus irmãos, continuando aqui no nosso estudo, Antônio de Aquino também chama a atenção sobre aquela página, capítulo do Evangelho de Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aí, eu acho bastante interessante a análise de Kardec a respeito disso. Ele diz assim no segundo parágrafo: é evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção. Mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para receber uma reprovação tão severa? Aí ele diz assim: é que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Então, quando o indivíduo dispara para um outro uma palavra ofensiva, ele está faltando com respeito e com a caridade com o seu semelhante. Por isso é que ele atrai para si as consequências daquela atitude. Da mesma forma, o que ele quis dizer que com a máxima bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra? Isso aparentemente é uma contradição, porque o próprio Jesus disse o seguinte, que você deve renunciar aos bens desse mundo. Então, como é que eu devo renunciar e se eu for manso e pacífico eu vou possuir os bens do mundo? A terra. Na realidade, outra interpretação, Kardec nos explica, o homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. Jesus apenas recomenda que não se dê mais importância aos bens terrenos do que aos do céu. E olha, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, quando você tem um filho dentro de um hospital, você esquece tudo. E você só pede que Deus te ajude. Mais nada. Nada. Não interessa dinheiro, casa, carro. Nada disso tem importância. A única coisa que você quer é que dê tudo certo, que ele saia rápido e bem. Então, isso serve para a gente pensar, né? Porque se a gente acha isso em relação aos nossos filhos, e se todos somos filhos de Deus, imagina o que Deus acha em relação a nós, né? É a mesma coisa que a gente sente em relação aos nossos filhos. Porque eu não consigo sentir pelas pessoas, e isso eu sou muito sincero em falar, o amor que eu sinto pelos meus filhos. Não dá, não tem como. Eu tento até, mas não dá. Simplesmente não dá. Mas Deus tem, sente. Jesus também. Então, vocês imaginam, se eles não fossem espíritos muito evoluídos, o sofrimento deles? Né? Deus não é um espírito, né? É o Criador de tudo. Mas Jesus, que é um espírito perfeito, ele só não sofre porque ele sabe que isso é um estágio intermediário, que nós vamos chegar até ele, porque ele nos ama como filhos. Então, toda vez que a gente comete um erro, o que acontece? Ele se sente triste pelos nossos erros. Assim como os nossos guias, eles deixam, porque eles são obrigados a respeitar a lei do livre-arbítrio. Mas eles se entristecem, porque não é esse o conselho que eles nos dão. E não é isso aquilo que a gente escuta na voz da nossa consciência. Mais adiante, aqui nesse mesmo evangelho, um espírito traz uma mensagem sobre a paciência. E o que ele fala? Ele começa com uma frase que é muito bacana. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário,
Bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui nesse mundo para a glória no céu. Então, na realidade, ele nos diz, esse espírito que não se identifica, é um espírito amigo apenas, ele diz que a gente deve agradecer a oportunidade que a dor nos dá, de mostrar que a gente pode superar, porque superando a gente vai seguir em direção a Deus. E ele fala ainda uma coisa que eu considero assim muito legal, e que essa eu acho que eu já consigo utilizar no dia a dia. Ele fala assim: as compensações e consolações que recebemos são muito mais numerosas que as dores. Isso não é uma verdade? Isso é, né? Nós todos que estamos aqui, nós gozamos aparentemente de um corpo saudável, com problemas, eu sei, mas estamos aí, estamos de pé, estamos andando, estamos respirando, estamos nos relacionando, estamos falando, estamos muito melhores que esse médico de São Paulo, que tem muito mais dinheiro do que todos nós aqui, e que está todo aleijadinho, tadinho. Então, na realidade, essas bênçãos que a gente recebe de Deus, elas sempre são mais numerosas. Assim, quando a gente pensar assim, poxa, estou numa vida ruim, estou sofrendo. Gente, olha quanta gente está dormindo na rua, bicho. Será que você está pior do que esses caras que estão dormindo na rua? Olha quanta gente que está envolvido aí com drogas, com coisas erradas. Olha quantas pessoas com doenças incuráveis, fazendo filas em hospitais de SUS, para ser atendidos. O povo daqui de Cabo Frio gosta muito de reclamar que o SUS é ruim. Não é, não. Ruim é o SUS lá no Rio. Aqui é um paraíso. Vocês não têm ideia do que é. Eu tenho, porque eu já trabalhei nos dois. Entendeu? Então, assim, as pessoas reclamam muito, reclamam, mas não veem o quanto de coisas boas a gente tem aqui. A gente tem uma natureza aqui que é privilegiada. A gente tem uma temperatura aqui que é inigualável de boa. Né? A gente tem um lugar, eu tenho um amigo que diz aqui, Fernando, essa terra aí, meu amigo, essa terra aqui, ele nasceu aqui. A Cabo Frio é uma excelente terra para quem não gosta de trabalhar. Eu fiquei até assustado, né? Eu falei assim, por quê? Um lugar onde não faz frio, você não morre de frio. Um lugar onde quase sempre é sol, você tem um marzão aí para pescar, então nem de fome você morre se você não quiser. Você tem flor, você tem fruta, você tem um monte de coisa. Aí eu parei e falei assim, né? E a bem da realidade, o meu irmão mora em Montreal. Lá em 6 meses do ano, faz -20. Quem não trabalha morre na rua. O governo canadense tem um programa de assistência para essas pessoas que são, esses que ficam na rua, são todos drogados. Eles têm um programa de assistência muito bom para isso, porque se essas pessoas ficarem, elas morrem. A moral da história, em países do norte, onde faz frio de matar, não se cria quem não gosta de trabalhar. Até rima, né? E é mais ou menos isso que acontece. Então aqui a gente tem um privilégio muito grande. E às vezes a gente não sabe dar valor a esse privilégio. A gente não sabe dimensionar o valor que tem a gente estar aqui. É lógico, nós temos as nossas dificuldades aqui. Ninguém está falando que isso aqui é o paraíso na Terra. Mas a gente tem muita oportunidade de crescer, a gente tem muita oportunidade de fazer o bem. A gente tem a casa de Leon Denis aqui. Quantas e quantas casas a gente não conhece, das diversas doutrinas religiosas, não apenas da espírita, mas da espírita também, que se perderam por atitudes incorretas, por trabalhadores desviados. Aqui nós temos uma casa que prima pela disciplina, pelo estudo, pelo assistencialismo, pelas obras sociais.
Gente, é como às vezes a gente conversa, né? Eu quero morrer e reencarnar nessa casa. E na hora que eu terminar aqui, eu vou ficar esperando, ansioso, até um deles vir me puxar a orelha. Porque vai puxar, mas pelo menos que apareça. Que eu tenha capacidade de visualizar. Por quê? Porque é uma luz que se abre dentro de um mundo que a gente não se recorda. E que a gente não sabe para que plano vibratório a gente vai voltar se a gente não tiver muito certinho dentro da conduta do bem. E é tão difícil se manter, né? Nós vimos aí a notícia desse médium, né? Notícia tão triste, um grande desserviço à espiritualidade. Mas é um companheiro como todos nós, amigo. Mas quem somos nós para julgar? Errou, provavelmente vai ter que pagar, né? E olha as oportunidades que nós estamos tendo aqui, de paciência, de tolerância, de perdão. Às vezes nós nos sentimos injustiçados, não é? Poxa, mas eu não mereço isso. Quem somos nós para dizer que a gente não merece? Quem somos nós para poder avaliar o que a gente fez antes? O que a gente fez com companheiros em outras encarnações, para estar passando por aquilo que nós temos que passar hoje. A gente não sabe. A verdade é que a gente não sabe. A gente se sente injustiçado pelo momento, mas a gente não tem a capacidade de enxergar o todo. E se a gente não tem essa capacidade, a gente não tem o direito de se sentir injustiçado. Então, a nossa postura tem que mudar. De postura de sofredor, ela tem que passar para a postura de uma pessoa satisfeita, feliz, por estar passando pelas provas que está. E no momento que você muda essa postura, e isso é impressionante, as coisas boas começam a acontecer. É incrível, incrível. Eu não me canso de surpreender. Você começa a receber as bênçãos, as coisas legais. O problema que você achava insolúvel, apresenta-se uma solução. Parece mágica a solução, né? Mas não é. É porque reflete uma mudança interior. É aquela hora que você chega e diz assim, não tem mais jeito. Senhor, entrego nas suas mãos. Se você faz isso com o coração aberto mesmo, e não com revolta, vem a solução. Leon Denis, sempre Leon Denis, né? Eu atualmente não faço quase nenhum estudo sem mencionar algo de Leon Denis. Porque, olha, que luz, assim, depois de Kardec, que é o maior professor que eu já vi, né? Assim, os livros são muito explicados, eu não diria nem depois, né? É como a palestra do Divaldo falando de mulher, né? Divaldo falava assim, porque as mulheres, por trás de um grande homem existe uma... Eu estava nesse dia junto com ele, assistindo a palestra, junto com ele, assistindo, no Rio, né? Aí ele olhou, acabei de levar um puxão de orelha. Joana me disse, por trás? Aí eu falei assim, ao lado de um grande... Levei de novo. Ela falou para eu falar à frente de um grande homem. Vem sempre uma grande... Então, ao lado de Kardec vinha sempre Leon Denis. E Leon Denis nos traz um capítulo no livro Depois da Morte, um dos livros mais legais dele, o primeiro, né? Sobre a paciência e a bondade. Aí ele fala sobre a paciência. Aí eu vou encerrar dizendo aí o que ele fala. A paciência é essa qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os aborrecimentos. Não consiste em apagar em nós qualquer sensação, em nos tornar indiferentes, inertes, mas em procurar, além dos horizontes do presente, as consolações que nos fazem considerar fúteis e secundárias
as tribulações da vida material. A paciência conduz à benevolência, e como espelhos, as almas nos devolvem o reflexo dos sentimentos que nos inspiram. A simpatia atrai a simpatia. A indiferença engendra o amargor. Aprendamos, quando for necessário, a reprimir com doçura, a discutir sem arrebatamento, sem se julgar dono da verdade, a julgar todas as coisas com benevolência e moderação. Fujamos de tudo o que apaixona e sobreexcita. E assim, meus irmãos, eu encerro esse estudo, desejando a todos que as palavras do nosso querido Antônio de Aquino penetrem fundo em nossos corações e que Jesus, mais uma vez, o mestre da paciência, da bondade, da afabilidade, da doçura, nos envolva a todos e nos acompanhe aonde quer que nós estejamos. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja nos trabalhos espirituais, nos estudos da noite de hoje. Estamos todos nos preparando para essa grande comemoração do aniversário desse tempo de estada de Jesus na representação da vida de cada um de nós. E mais um ano a qual o homem sente no seu íntimo a alegria de ver o Natal representar a paz no seu lar, seja ainda nos momentos de troca de presentes, nos momentos em que o símbolo do Noel se faz no lar. Mas, caros irmãos, os homens, o ser humano, está cansado e precisa de algo que lhe traga esse momento de esperança, de paz, de alegria na vida de todos. Ora, meus irmãos, se percebermos nas histórias contadas por todos os pais a seus filhos, da chegada de alguém que traria algum presente e pudesse fazer mudanças em nossas vidas. Ah, caros irmãos, quantos milênios, quantos séculos terão ainda que ocorrer para o homem, para a humanidade abrir o seu coração e perceber que Jesus, o grande aniversariante das comemorações que todas as famílias buscam, Ele nos presenteia com a sua paz, que traz todos os anos, na lembrança em que nós buscamos a Ele. Sendo assim, meus irmãos, que possamos, na troca dos presentes que as famílias vivenciam, lembrar de Jesus. Quando a mulher, para ser apedrejada, lançada aos seus pés, e após os homens terem largado as pedras e ir embora,
pois Jesus havia dito: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A mulher pergunta o que Jesus precisava. Ela queria ser a serva de Jesus, porque havia sido salva das mãos dos seus opressores. Jesus para, agacha-se, olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Foram-se todos. Eu também não te acuso. Vá. Caros irmãos, quantos de nós precisamos de estímulos na vida, e por mais que caiamos nas lutas das encarnações, saibamos enxergar que os acusadores, pelo amor de Jesus, partirão quando nós nos pormos aos pés do Cristo, pedindo: salve-me. E Jesus não nos acusará, nos mostrará o caminho e dirá: vá. Sigamos, meus irmãos, abraçando uns aos outros, enxergando esses momentos, retirando as pedras das mãos e deixando com que as acusações terminem, e saibamos enxergar Jesus trazendo a paz em meio aos oprimidos, aos sofridos. Troquemos em nós as representações de amor que o Cristo veio nos ofertar, e como alegria em nossos corações possamos lembrar as palavras de Antônio de Aquino, que nos traz a noite de hoje: salve Jesus, salve o Mestre da Paz. Que a paz permaneça em vossos corações, nas vossas famílias, que sejam representantes desta paz onde estiverem. O abraço do vosso irmão altivo, vibrando, mentalizando com seus guias as alegrias desses momentos festivos, onde todos vocês estarão sentindo mais intensamente no coração de vocês a busca da paz do Cristo. Graças a Deus.